Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 11 milhões de pessoas foram executadas em campos de concentração. A Alemanha nazista pretendia purificar a raça ariana, os chamados brancos puros de origem indo-europeia. Em nome desse ideal, Hitler eliminou os que achava impuros: ciganos, homossexuais, opositores políticos, pessoas com deficiências e, sobretudo, judeus. O nazismo criou campos de concentração como meio para praticar a seleção genética e controlar a reprodução. Foi assim que Hitler usou da eugenia para perseguir e exterminar judeus, como sua principal bandeira. É quase impossível traduzir em palavras todo o horror causado pelo nazismo. Do ponto de vista filosófico, o horror tem a dimensão do irrepresentável. Se a gente pensa que esse acontecimento histórico, o Holocausto, ele é um acontecimento inimaginável no sentido da sua singularidade, ou seja, foi a primeira vez na história da humanidade que um Estado de direito, ele usou uma máquina racional para promover o extermínio, né? O extermínio foi racionalizado. A lógica do extermínio é a própria lógica da produção capitalista. Então, essa é uma experiência muito radical, muito singular. Alguns teóricos, alguns filósofos vão defender que ele é irrepresentável, inominável, em função do seu caráter excessivo. Portanto, ele não pode ser simbolizado ou representado pela linguagem e pela estrutura da gramática de que a gente dispõe. Após o final da Segunda Guerra, entre 1945 e 1946, foi estabelecido um tribunal militar internacional para julgar o alto escalão nazista por crimes de guerra e contra a humanidade. O Tribunal de Nuremberg, como ficou conhecido na história, trabalhou 315 dias e levantou evidências suficientes para a condenação dos réus. No decorrer do tempo, outros tribunais também condenaram mais nazistas. Mas alguns questionamentos perduram até hoje. Por que os horrores nazistas tiveram pessoas comuns como cúmplices? Como praticar o mal tornou-se algo trivial e sem importância? O que levou parte dos alemães a exercer tamanha crueldade nos campos de concentração? Por que tantas pessoas cumpriam as ordens do terror sem contestação? Algumas respostas começaram a surgir quando a filósofa Hannah Arendt assistiu ao julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann. Nor introduce it. Who handed down death sentences in Theresienstadt? O alemão Adolf Eichmann nasceu em 1906. Fez carreira na SS, a polícia nazista. No final da guerra, foi capturado pelas tropas americanas, mas conseguiu fugir para a Argentina, onde viveu até 1960. Foi sequestrado por agentes israelenses e julgado em Israel por organizar a identificação e o transporte de judeus para os campos de concentração. Foi condenado à morte e enforcado em 1962. Hannah Arendt nasceu na Alemanha em 1906. Estudou filosofia e teologia e se especializou em teoria política. Aos 27 anos, com a ascensão do nazismo, foi impedida de dar aulas nas universidades alemãs por ser judia. Foi então para Paris, de onde emigrou para os Estados Unidos em 1941. 20 anos depois, em Jerusalém, Hannah Arendt acompanhou o julgamento de Eichmann. These groups exterminated hundreds of thousands of Jews. Por que ela quis participar desse julgamento, né? Primeiro, porque para ela queria compreender melhor o que tinha acontecido. E também porque ela sentia que ela devia isso ao seu próprio passado, né? Como ela era judia, uma judia de origem alemã, isso seria o contexto ideal para ela compreender o que tinha acontecido no seu passado, na Alemanha e etc. E com seus, digamos assim,
conterrâneos, né? Uma coisa que a surpreendeu muito no julgamento, né, foi a figura do Eichmann, porque ele não era um sádico, ele não era um pervertido, né? Ele era, o que a surpreendeu foi a normalidade dessa figura. É comum vincularmos o mal a questões religiosas, sociais ou psicológicas. O mal demoníaco, invejoso ou simplesmente insano. Mas Eichmann não parecia ser nada disso. Ao invés de um monstro, o julgamento de Eichmann revelou um homem extraordinariamente comum, um funcionário exemplar que cumpria ordens superiores de forma condicionada. Sua motivação não era purificar a raça ariana, mas apenas ser bem-sucedido profissionalmente. O mal monstruoso cometido por ele era sistemático, eficiente e burocrático. E, acima de tudo, banal. Foi a partir dessa constatação que Hannah Arendt criou o conceito de banalidade do mal. Esse conceito de banalidade do mal, o que ele era? Significa que é um mal que não tem raízes. Ele não é um mal radical, ele é um mal superficial. O mal está sempre nessa teoria da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, ele está sempre ligado à irreflexão, né? Vale dizer que não é uma ligação com a burrice, assim, estupidez, não é isso. É simplesmente a irreflexão, não parar para pensar algo. Se você está num ambiente que não te dá uma ordem para matar alguém, você não precisa se preocupar, né? Só que no momento que você está num ambiente que esses são os valores dominantes da sociedade, aí isso se torna extremamente perigoso, porque eu nunca vou desafiar esses valores. A reportagem de Hannah Arendt sobre o julgamento de Eichmann foi publicada em 5 edições da revista New Yorker entre fevereiro e março de 1963. No mesmo ano, foi editada uma versão em livro. A obra causou polêmica e sua autora chegou a ser acusada de considerar Eichmann inocente, por julgar que ele era apenas um funcionário cumpridor de ordens. Então quer dizer que a banalidade do mal está em todos, né? Porque ela é banal. E daí esse foi um outro equívoco que ela teve que depois contrapor, né? Dizendo, não é bem isso. Significa que existem muitas pessoas que realmente, por conta dessa reflexão, por conta dessa superficialidade, estão mais inclinadas a cometer esse tipo de mal. O conceito de banalidade do mal vai além da compreensão dos atos de Eichmann e dos acontecimentos na Alemanha nazista. A filosofia entende o conceito como fundamental para compreender eventos que ocorrem ainda hoje. A condição nos hospitais, eu não atendo porque eu não tenho médico. Condições nas escolas da violência na escola, os meninos brigando e as pessoas ao redor justificando assim, mas aquele que provocou ele mesmo tem que apanhar, daqueles adolescentes que foram amarrados em poste porque roubaram celulares e a população foi para um linchamento. Isso também diz de uma incapacidade da reflexão. Porque tem um evento, tem um mal ali, assim, ele tem um roubo. No entanto, quando eu justifico que pelo roubo dele eu posso cometer outro crime, eu posso promover um linchamento, o que eu estou deixando claro é que o outro não tem a mesma condição de humanidade, ele é só um objeto. Toda tentativa de justificativa que se dá por uma causalidade leva por uma incapacidade de reflexão, que é não conseguir pensar o que isto está provocando no outro. Quando eu escapo disso, porque de fato é muito mais complexo parar e pensar todas as consequências e se ver nessa história, eu viro um burocrata, eu viro um Eichmann. Será que aprendemos alguma coisa com o Holocausto?
Em determinadas circunstâncias, o ser humano ainda seria capaz de praticar horrores? Afinal de contas, populações inteiras ainda vivem sob o totalitarismo que movimenta a crueldade com suas engrenagens políticas e burocráticas. O conceito da banalidade do mal de Hannah Arendt ficou na história como um alerta à humanidade. Cabe a nós aceitar ou não esse alerta. Ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt.